Eu posso dizer que eu tive uma preparação para dar aula bastante razoável, assim. Eu fiz a licenciatura ali na Universidade Federal de Santa Catarina, junto com o bacharelado, e eu gostei do assunto da educação. Quando cursei filosofia da educação, fiquei muito interessado, né, e cursei as disciplinas da licenciatura e gostei de fazer isso. Então, eu acredito que me preparei na universidade, eu acreditava que havia me preparado de uma maneira suficiente para chegar na sala de aula, né? Entretanto, me parece que toda preparação prévia no ambiente acadêmico, no ambiente teórico, para a sala de aula é assim insuficiente, né? A prática do dia a dia na sala de aula é muito diferente. Eu de fato fiz estágio numa escola pública, eu também acompanhei algumas aulas no colégio de aplicação na UFSC enquanto era estudante, né? Mas tem um aspecto diferente da sala de aula, que é justamente a continuidade, né? Uma coisa é você fazer um trabalho numa sala de aula como um estagiário, dar uma aula ou duas, ou mesmo que seja um mês, né? E a outra coisa é o dia a dia, né, da sala de aula, onde você tem que conviver com os jovens, né, ou crianças, e esse convívio vai se estender por um ano inteiro, né? Então, nesse dia a dia, nessa prática, para isso, assim, o ensino, né, a licenciatura, o ensino acadêmico não prepara a gente, né? Então, assim, a continuidade desse trabalho envolve que você tente desenvolver o conteúdo, né, que geralmente é a parte que a gente mais se dedica a pensar quando está estudando sobre como dar aula, né? O que eu vou dar, o que eu vou ensinar, né? Pensa muito sobre o conteúdo. Mas além do conteúdo, é no dia a dia da sala de aula que você tem que aplicar uma didática, né? A gente também estuda didática na licenciatura, mas novamente, né, simulando possíveis didáticas ou dinâmicas para trabalhar com jovens, né? É só uma simulação, né? No dia a dia da sala de aula, a cada sala que eu entro, né, na mesma semana, não é a mesma realidade, né? As coisas mudam demais, adolescentes mudam demais, né? De semana a semana, muitas vezes, né? O humor das pessoas, inclusive o meu na sala de aula, muda demais, né? Então, assim, uma didática em sala de aula é algo também bastante flutuante, que requer assim, uma versatilidade muito grande, né? E além do conteúdo e da didática, tem um outro aspecto importante, né, e que preocupa muita gente, né, que é o aspecto disciplinar, né? Ou seja, como manter a ordem em sala de aula, né? E essa é uma questão, né, que no final das contas se torna uma das questões mais importantes, né, dentro do dia a dia, do cotidiano da escola, uma questão com a qual a gente não tem como estudar, cada um vai tentar manter a disciplina ou a ordem da sua maneira, né, e que se torna um ponto central na prática do professor e que infelizmente acaba muitas vezes resumindo o que é um professor bom e um professor ruim, né, isso entre aspas, principalmente aos olhos da escola, aos olhos de quem não está dentro da sala de aula naquele momento, né? Então, assim, ó, por mais que você seja um professor excelente, um professor inovador, né, se você propõe dinâmicas super diversificadas e os seus alunos não estão prontos para elas, né, ou você não conseguiu desenvolver uma relação de respeito e disciplina, a sua aula vai virar um inferno, vai virar uma confusão, né, e as pessoas que estão de fora, né, e vão começar a notar que você não está conseguindo controlar, né? Essa é uma palavra problemática, mas que a gente precisa usar, a sala de aula, né? E os próprios alunos também percebem muito rapidamente quando um professor não consegue ter esse controle da sala de aula, né? Então, essa é uma questão muito interessante, assim, né? E que tem a ver com, assim, com a dialética da sala de aula da escola. É preciso ter controle da classe, da sala de aula. A maior parte dos professores vão tentar trazer isso, né, assim, para o controle rígido e disciplinar, né? É, lembrando aqui do Maquiavel, né, talvez seja mais fácil ser temido do que amado, né? E muitos professores seguem isso bastante à risca, né? Assim, tentam exercer o máximo da sua autoridade através da disciplina e de punições disciplinares, né, que lhe cabem ali, para manter o controle, né? Outros professores tentam outras alternativas,
né? E essa é uma questão importante, porque a partir do momento que você tem uma sala de aula ou várias salas de aulas nas mãos e tem que caminhar com essa sala um ano inteiro, você precisa de alguma maneira exercer esse controle. E é aí que a gente chega no ponto que me interessa nesse vídeo, né? Assim, quando a coisa aperta, né, no dia a dia da sala de aula, a gente acaba fazendo aquilo que fizeram com a gente. Ou seja, a gente ensina da maneira como a gente aprendeu, né? E é por isso que a escola é um sistema de reprodução de conhecimentos e é por isso que é tão difícil romper com esse ciclo reprodutivo, né, da maneira como está dado no ensino escolar. Né? Porque a partir do momento que você tem 20 a 30 jovens na sua frente, você precisa manter um respeito, precisa manter um controle, você vai agir, né, da mesma maneira como agiram com você. Né? Assim, pense que eu passei o quê? 3 disciplinas, digamos 1 ano e meio fazendo licenciatura, certo? Né? Agora, eu passei 15 anos na escola, né? Então, isso se aplica a qualquer pessoa, né, que está estudando, né? Nós estamos na escola desde que, né, assim, estamos aprendendo a escrever, a ler e escrever desde crianças, né? E saímos dela jovens. Então, nós estamos anos e anos e anos de treinamento também de como ensinar, no sentido de manter a ordem numa classe, né? A gente acaba aprendendo isso indiretamente. Então, a grande verdade é essa, né? Assim, nós ensinamos, tendemos a ensinar aquilo que aprendemos. Então, no dia a dia da sala de aula, o professor acaba, de um jeito ou de outro, exercendo a disciplina e reproduzindo o status da escola, né? Que é um estudo baseado, né? Uma maneira de aprender baseada, com certeza, assim, numa ordem e numa disciplina. É claro que a ordem e a disciplina têm se modificado com o tempo, né? Não é, obviamente, a nossa escola hoje não é a escola dos anos 50, dos anos 60, que é a disciplina bem menos rígida, mas ao mesmo tempo nós temos assim uma certa catástrofe, né, dentro do contexto escolar, onde nós temos um problema sério com limites, né, e onde se estabelece a maior parte da violência mesmo, né, da violência que não é só violência física, mas da violência que é verbal, da violência que é, assim, desse não entendimento grave, né, entre professores e alunos, e a violência que costura o cotidiano e o dia a dia da sala de aula, né? Então esse é um ponto muito importante. Nós ensinamos aquilo que aprendemos. Então a atuação do professor, sem que ele perceba, em muito ela é moldada por aquilo que fizeram com ele durante tantos anos como estudante, né? Por isso que o professor que quer inovar, não é só inovar não, o professor que quer se propor a fazer um novo tipo de educação tem que dar um jeito, né, de ir renascendo de novo, de ir parando aos poucos e olhando, né, como é que ele pode fazer diferente, né? É claro que num primeiro momento ele vai acabar reproduzindo de alguma maneira esse formato escolar e disciplinar, mas sempre é possível fazer diferente, né? Então, em relação assim à minha prática pessoal, eu acredito que eu cheguei à escola com inúmeras ideias, a escola na qual eu trabalho, né? Cheguei em 2012 à escola com inúmeras ideias, né? E achando que até não que ia ser fácil, mas achando que eu rapidamente conseguiria fazer diferente na sala de aula, né? E a partir do momento, né, em que eu me vi aí com, sei lá, 8, 9 turmas ao mesmo tempo numa semana, tendo que, né, assim, me apresentar como alguém qualificado, tendo que mostrar que eu tinha o controle também de alguma maneira da situação e ao mesmo tempo não querendo ser alguém autoritário, não querendo ser alguém que eu não sou, digamos assim, tudo isso, né, me levou a de alguma maneira reproduzir também o certo molde da escola. Então, o meu ensino hoje, por mais que as pessoas vejam de fora, né, e digam assim, nossa, mas o professor tem um método diferente de ensinar, não, né, assim, o meu ensino, ele ainda, da maneira como eu configurei ele, e é isso que eu quero mostrar nos próximos vídeos, né, o meu ensino de filosofia, ele ainda é pelo viés tradicional, né, e eu vou fazendo pequenas incursões, pequenas mudanças e inovações, né, que pretendem rumar para um outro tipo de ensino. Mas
eu posso dizer então por experiência própria que além de todas as teorias que eu trouxe da academia, quando eu pisei no chão da sala de aula e sem perceber, né, assim, aquilo que eu consegui fazer no primeiro ano, trabalhando na escola, foi assim, uma reprodução daquilo que fizeram comigo, né? E eu fui precisando ir mudando isso aos poucos.